Chame o Capitão Mergulho e sua turma. Chame o Capitão Mergulho. Olá, pessoal. Está começando mais um Mergulho Cast, o podcast do Grupo Mergulho. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o mercado fitness, em especial sobre academias e estúdio high ticket. Nesse contexto, iremos falar bastante sobre marketing, posicionamento de marca e como se diferenciar nesse mercado que está cada dia mais concorrido. Por isso, estamos aqui hoje com ela, que é uma das maiores autoridades em vendas, marketing, diferenciação e posicionamento de mercado, com foco no segmento prêmio e luxo aplicado ao mercado fitness no Brasil. Graduada em administração de empresas, pós em gestão de pessoas, gestão financeira, extensão em gestão estratégica para academias, mercado de luxo e gestão de luxo. Além disso, foi executiva por 20 anos no varejo. Seja bem-vinda, Luísa Castanho. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz pelo convite. Quero muito poder contribuir com vocês hoje. Então, estou à disposição aí para a gente passar essa próxima hora aí e que seja divertido, né? Sim, com certeza. E também estamos aqui com o Mauro Maniglia, que ele é engenheiro de formação, mas sempre foi empreendedor de alma, né? Está há mais de 30 anos no mercado e, especificamente, há 26 anos no mercado fitness, onde encontra desafios diários para se diferenciar, né? Nesse mercado que a gente sabe que não é fácil, né? Então, seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, Jonas. Obrigado, Luísa, por estar aqui conosco compartilhando seus conhecimentos. Realmente, nós temos 26 anos de fitness no nosso grupo Mergulho, que iniciou com natação aqui em Araxá, quer dizer, em Franca, depois em Araxá, né? Então, 32 anos de água e 26 anos de fitness. E nesses 26 anos de fitness, nós já passamos por muitas fases, né? O fitness, ele realmente varia bastante a concepção de atuação, de prestação do serviço fitness. Então, nós já passamos por muitas fases, né? E estamos agora, desde janeiro, né, ingressando nesse mercado high ticket, e por isso nós te convidamos para compartilhar com o pessoal o que é, né, esse high ticket. Outro dia até falei o que era high ticket, a pessoa high ticket, ela ficou meio assim, não sabia inglês, né? Então eu tive que explicar que é esse serviço com valor agregado maior, né? Então, muito tempo também de chão, muito tempo de academia, né? E estamos aqui para a gente trocar essa ideia aí. Legal demais. Então, queria agradecer aí a presença da Luísa, né, que disponibilizou um tempo para a gente. Muito obrigado aí, Luísa. E, assim, a gente sabe que a Luísa Castanho, ela é bem conhecida, né, nesse mercado nosso de fitness, porém, quem assiste o nosso podcast não necessariamente ele conhece a fundo o mercado, né? Então, gostaria de pedir para a Luísa para ela contextualizasse um pouco sobre a trajetória profissional dela, um pouco sobre a carreira, que eu acho que vai engrandecer muito, né, o podcast. Bom, turma, eu não quero me estender muito na questão da minha apresentação, mas eu acho bem importante falar algumas coisas que têm relação com o meu trabalho hoje, né? A minha carreira tem muito a ver com o meu trabalho. Eu tenho 48 anos e nasci numa família simples, né? Meus pais muito humildes. Meu pai é militar, minha mãe dona de casa. Eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E eu fui criada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em Nilópolis, né? Eu sou gaúcha. Meu pai é militar, então ele saiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu tinha só 2 anos. Então eu sou tipo a gaúcha do RG só, né? Eu fui criada no Rio de Janeiro. E eu passei a minha infância até os 14 anos na Baixada Fluminense, em Nilópolis. Quando meu pai melhorou um pouquinho de vida, assim, a parte financeira, a gente mudou para a Vila da Penha, que ainda é Zona Norte, uma região também um pouco a classe econômica, assim, a minha casa, né? Muita escola, muita coisa mudou a partir dos 12 anos. E eu sempre tive essa percepção de onde eu saí, de como meu pai foi melhorando de vida e como que eu fui construindo a minha carreira.
Então, quando eu comecei a trabalhar, aos 18 anos, eu fui trabalhar no Carrefour como operadora de caixa porque eu precisava, né? Eu ajudava a minha família com o dinheiro que eu ganhava no Carrefour, como filha mais velha e tudo mais. Ajudei a pagar a escola dos meus irmãos. Então, estou explicando isso para vocês entenderem que a questão de trabalhar no mercado de luxo, trabalhar no mercado premium, não tem nada a ver com a sua origem, né? Tem um grande amigo chamado Ferreirinha, que tem uma história muito parecida com a minha, vem de uma família humilde também, e foi presidente da Louis Vuitton, América Latina, há 15 anos, e hoje é um dos maiores especialistas aí no mercado de luxo no mundo, né? Bacana, então, primeira questão, assim, né? Falar desse sentido. A segunda coisa importante, né? Comecei como operadora de caixa, mas como eu tenho, né, um pai que é militar, e ele sempre falou muito de hierarquia dentro de casa, de crescimento, eu entrei no Carrefour como operadora de caixa, mas eu já olhava assim, como que eu vou fazer para ser diretora da loja, como que eu vou fazer para ser gerente, né? Eu tinha muito clara essa percepção de hierarquia. E durante 20 anos eu estive no varejo com essa mentalidade do início da minha carreira, né? Operadora, para depois virar coordenadora, para virar gerente, para virar diretora de departamento, diretora da loja, gerente regional, e isso é o que acontece até hoje na mentalidade das pessoas, né? Confundir carreira com a questão de hierarquia dentro da empresa onde você trabalha. Outra questão importante é que o meu primeiro trabalho foi no Carrefour, e o Carrefour é uma multinacional, onde a gente tinha muito clara essa questão de hierarquia, e desde esse momento eu comecei, sem entender isso, né? Depois quando eu fui estudar, e com a maturidade eu fui entendendo que eu já vivi desde um primeiro momento isso que eu sou especialista hoje, que é trazer um projeto de diferenciação para aquilo que já existe, e o Carrefour fez isso, né, quando ele entendeu, né, a bandeira Carrefour foi criada, foi trazida para o Brasil com a proposta de tudo no mesmo lugar, né? Ou seja, quando eu tinha 12, 14, 15 anos, ainda você precisava comprar carne, você ia no açougue do seu bairro. Quando você queria comprar pão, você ia na padaria do seu bairro. Quando você queria comprar ovo, você ia no aviário, lá onde vende frango e ovos, né? Era tudo setorizado. Eu quero comprar legumes, eu tenho que ir no sacolão, lá na frutaria do bairro. Você tinha que ir em vários lugares para você poder fazer compras para sua casa. E os hipermercados, eles vieram com essa proposta de fazer tudo no mesmo lugar. E então, desde sempre, sem me dar conta, eu vivi, né, profissionalmente estruturas de modelos de negócio que estavam mudando para atender a mudança de comportamento do consumidor, para facilitar a vida do consumidor, né? E passando pelo Carrefour, eu acabei sendo contratada por uma outra rede, que se chama Sendas, que hoje não existe mais, ela foi comprada pelo grupo Extra, né, do Abílio Diniz, que não é mais do Abílio Diniz, né? E nesse momento eu fui contratada, eu era diretora de uma das lojas do Carrefour, e essa empresa me contratou para que eu os ajudasse a construir o projeto do bazar, né? O que é o bazar dentro do supermercado? É toda a área não alimentar, brinquedo, utilidade popular, ferramentas, a parte de ração, pet, né? Então, assim, pensa assim, o que você não come é a parte de bazar que tem lá, né? Ou é têxtil. E aí tem a parte de eletrodoméstico, que também os hipermercados foram implantando com o tempo. Eu fui contratada para fazer isso porque eu estava dentro de uma multinacional e o Grupo Sendas é um grupo nacional que era muito bom em vender alimentação. E aí eu entrei como compradora, né? Eu fui para desenvolver o departamento de compras, eu fui para a parte estratégica. E ali foi um outro momento da minha vida onde eu entendi que para ser uma loja nacional, que tinha lojas pequenas no Brasil, né, que era o Grupo Sendas, lojas pequenas, não eram hipermercados de 10, 12 metros, mas haviam lojas de 2.000 metros, 1.000 metros, até 250 metros com a bandeira Sendas, e eu precisava construir um projeto de produto não alimentar para colocar desde a lojinha pequena
até a loja de 2.000, 2.500 metros, eu precisava fazer um estudo gigante sobre o comportamento do consumidor dentro do Rio de Janeiro, e eu descobri, naquele momento, uma equipe muito incrível, obviamente, que me foi dada, né? Eu descobri o quanto você pode mudar o mix de produtos, levando em consideração um bairro para o outro, de 5 minutos de distância. 5 minutos, a gente entendia que uma determinada marca não faria sentido para uma loja como faria para outra. Né? Isso estava relacionado principalmente ao poder aquisitivo e à questão de idade das pessoas. Então, por que eu estou contando isso aqui? Para vocês compreenderem que são 30 anos de carreira e eu me considero uma pessoa de muita sorte. Né? Eu falo assim, nossa, eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu tive profissões que me ajudaram absurdamente a entender sobre vendas, sobre mercado, sobre varejo, sobre posicionamento, sobre estratégia. Então, e isso na prática, né? E quando eu estava ali fazendo o trabalho como regional, acertando e errando. Nossa, Mauro, você tocou num ponto assim muito importante. Mauro, o que eu fiz de coisa errada comprando, vocês não têm noção. Eu comprei de produto errado, que encalhou, que eu tive que vender abaixo do preço de custo, eu tive que praticamente dar de brinde, sabe? Aquela história do compre um e leve 35 desse aqui, sabe? É porque às vezes porque as pessoas a gente errou a mão. Só acerta, olha para trás, olha o que você fez e tal, fala assim, nossa, realmente muito competente e tal. A competência de saber também, né, aprender com os erros, porque a gente erra bastante e quem tem sucesso é porque acertou muito mais do que errou, né? Nossa, Mauro, mas eu errei demais, cara. É assim, é óbvio que a gente acerta bastante, mas o erro realmente, quando a gente fala de comprar e de experimentar e de olhar para mercado público, posicionamento, marca, estilo de vida, poder aquisitivo, idade, isso é erro e acerto, erro e acerto. E a gente tinha uma única vantagem ali, como eram centenas de lojas, quando alguma coisa dava muito errado em uma, a gente tinha a condição de reposicionar esse produto em outra unidade. Então, em se tratando de prejuízo, a gente conseguia dar o nosso jeito, né? Errar pequeno, mas, né? Mas assim, foi uma experiência fora de série, porque os fornecedores, naquela época, eu estou falando aqui, gente, de 92 para frente, tá? Eu comecei a trabalhar em 1992. Então, até o ano 2000, eu vou dizer para vocês que a gente tinha muito pouco acesso à tecnologia. Então, era tudo no bloquinho de notas, assim, sabe? A gente tinha um papel lá e nós tínhamos um controle, o que comprou, quantas peças vendeu, a margem que deu de lucro, o tempo que demorou para girar. E isso era feito na caneta, né? A gente fala assim, na ponta do lápis mesmo, né? Então, quando a tecnologia veio, o número a margem de erro, ela diminuiu absurdamente, porque a tecnologia estava ali para dizer assim, olha, você não precisa comprar 2 caixas desse produto, você precisa comprar meia caixa desse produto, ou você pode estender o tempo de compra do seu produto, porque isso está ficando na prateleira dessa unidade ou daquela. Nessa unidade está vendendo muito, nessa não vendeu produto nenhum. E um outro estudo que é assim muito interessante no mercado de varejo, que me ensinou absurdamente também, é como você consegue vender mais e mais caro um produto, dependendo de onde ele está posicionado dentro da loja, em que prateleira, se é para o lado esquerdo, se é para o lado direito, se ele está em cima, se ele está no meio, se ele está embaixo, se ele tem uma quantidade pequena na prateleira, se ele tem uma quantidade grande, se ele está numa ponta de gôndola, se ele está na entrada da loja, se ele está no check-out, lá no caixa. Então, são tantas variáveis que o varejo tem, que é uma das coisas que eu mais sinto falta no nosso mercado, que é controle de indicadores. Nós somos muito ruins em controle de indicadores. Isso aí vocês estão há muito mais tempo que eu no mercado. Eu tenho certeza que vocês entendem o que eu estou falando, né? O quanto nós somos ainda muito amadores nisso. Pode melhorar demais o mercado. Eu sou engenheiro, né? Sempre gostei de indicador, mas sempre percebi isso também. Isso aí falta mesmo.
Então, o sucesso de uma empresa no varejo está muito ligado nesse aspecto, sabe? Quanto nós somos bons em estratégia, em precificação, em comprar pelo melhor preço, em sermos inovadores, apostando em novas marcas, novos produtos e serviços, em termos parceiros, né, fornecedores, que, quando eu falo de parceiros, fornecedores parceiros, eu falo daquelas marcas que olham para a tua empresa e falam, olha, o primeiro para você, o privilégio é seu, porque o varejo é muito rápido, né? Então, se você tem uma nova marca de garrafa de água, por exemplo, que é um produto extremamente genérico, mas esse produto começa na tua empresa, você sai na frente. O teu cliente, uma hora, fala assim, nossa, essa empresa aqui é a empresa que tudo que é novo aparece aqui primeiro, entende? E isso é uma coisa que também faz falta, no meu ponto de vista, no mercado fitness, né? As pessoas demoram demais para criar novos serviços e produtos, e quando alguém cria um novo produto, um novo serviço, as pessoas criam uma cópia genérica daquilo que ela viu. Ela não vai lá atrás para entender, de fato, como aquilo funciona, se aquilo está dando resultado, se a precificação está correta, se tem margem, se não tem margem. Simplesmente a gente olha o nosso concorrente, por exemplo, numa academia abrindo uma aula de bike, e a gente olha para esse processo e fala, olha, vamos lá que eu vou colocar agora, vou fazer um investimento de, sei lá, R$1 milhão, vou comprar talvez nunca 50 se pague, bikes, comprar 50 bikes para a minha academia e vou colocar aqui porque o meu concorrente colocou uma aula de bike também. E o varejo me ensinou absurdamente isso, né? Então, para finalizar aqui, saí do varejo de alimentação, fui contratada pela Leroy Merlin no Brasil, eu faço parte desde a primeira unidade da Leroy no Brasil, e fui para o material de construção, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer a entrevista na Leroy, foi um diretor de uma empresa de caça-talentos, né? Foi lá no Rio de Janeiro, eu estava tomando um café do lado de uma das lojas que eu administrava, e esse cara sentou do meu lado e falou, você é a Luísa Castanho, você é a diretora aqui, regional aqui? Eu falei, sou. Então, eu sou da Leroy Merlin, e eu gostaria de bater um papo com você, para levar você para a nossa empresa. Olhei para a cara dele e falei, Leroy Merlin, de onde saiu isso, né? Aí o cara começou a falar, porque é empresa francesa, e né, hoje eu percebo que ele vendeu mal para caramba a marca. Empresa francesa, material de construção, tem lá em São Paulo, e a gente quer levar você para São Paulo, eu estava no Rio. E aí eu falei, cara, mas qual que é a ideia, né? Não, para você ser gerente de setor, né? Você vai ser o cargo de gerente de setor de um departamento, que você vai passar no processo seletivo, nós vamos ver o perfil, e aí você assume o departamento. Aí eu falei assim, cara, mas eu sou diretora regional de 11 lojas, você quer me levar para uma loja de material de construção para ser gerente de um departamento onde eu vou ser uma de mais 10 gerentes e vai ter um diretor de loja que vai estar acima de mim? Eu não entendi muito bem a proposta que você está fazendo. Aí ele falou assim, eu pago a passagem para você ir e voltar, a sua hospedagem, tudo direitinho, para você ficar 2 dias lá com a gente, depois a gente conversa a respeito. E aí, turma, eu vou falar para vocês que eu aceitei essa proposta porque era um sábado, eu estava entrando de férias na segunda-feira, e eu falei, maravilha, então vamos fazer esse negócio aí, me manda as passagens na próxima semana, e quando eu entrei na Leroy Merlin, em Interlagos, aqui em São Paulo, eu olhei para aquela loja e eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser qualquer coisa. Eu quero ser qualquer coisa dentro dessa empresa, sabe? Eu olhei para aquele negócio e eu falei assim, cara, eu dou 35 passos para trás para estar dentro desse negócio. E aqui vai mais uma lição sobre o que a gente está falando aqui, né? De marca, de posicionamento, o quanto a sua marca, a sua empresa é diferenciada, única, exclusiva, a ponto das pessoas olharem para a tua marca e falar, meu Deus, eu quero trabalhar com você. Né? Eu vivi isso na Leroy Merlin. E eu fiquei 10 anos na Leroy e construí uma carreira incrível na Leroy. Assim, o que eu aprendi na Leroy, eu digo que foi o meu doutorado em varejo, foi na Leroy Merlin, porque os caras são excepcionais até hoje. Né? Eu tenho muitos amigos na Leroy Merlin até hoje. Nível de crescimento, de visão, de maturidade, de inovação, de controle. E aí a maior lição da Leroy Merlin, o quanto os caras são incríveis em fazerem a parte de gestão de talentos. O quanto eles são incríveis em pegar pessoas comuns e transformarem essas pessoas em pessoas apaixonadas pela marca, sabe?
pessoas que ganham um salário mínimo dão o sangue para trabalhar ali naquela empresa. Vocês não têm noção do quanto as pessoas são apaixonadas, encantadas e orgulhosas de trabalhar na Leroy Merlin, desde sempre. Bacana Desde saber, sempre. bacana saber. E também para o cliente, né? Quem chega na frente de uma loja Leroy Merlin já se impressiona, que ela é ampla, alta, tem um pé direito gigante, aquele tanto de coisa, tudo organizado. Então, sempre que você entra na Sim. Leroy Merlin, você tem uma ótima impressão. Então, você está dizendo aí dos funcionários, né? Estou dizendo da parte do consumidor também. Ele já chega ali e já impressiona, né? A gente tinha, eu me lembro da Leroy Merlin há muito tempo, mas só tinha em grandes capitais, né? Hoje tem aqui pertinho em Uberlândia, Sim. né? Aqui em Anaxá ainda não tem, mas é sempre lojas de excelente disponibilidade de produtos, a loja em si muito bacana, então realmente esse mestrado que Sim. você fez lá deve ter valido a pena mesmo. Sim, foi incrível, e eu saí da Leroy com 10 anos de empresa. Eu fui demitida da Leroy, né? Foi a primeira Ah, vez que eu fui demitida na minha vida. Eu fui demitida porque, na época, eu estava em Brasília e eu estava 2 meses de voltar para São Paulo, né? A empresa fez uma promessa para mim, falou, você vai para Brasília, vai ficar 1 ano lá, vai abrir. Deu muitos problemas na fase de construção, eu acabei ficando 2 anos em Brasília, e faltando 2 meses para voltar para cá, para São Paulo, onde eu morava, de fato, a empresa falou para mim, olha, vamos desligar lá o diretor da loja de Bangu, que estava para inaugurar, no meio do processo ainda de implantação, e a gente quer que você vá para lá. E aí, cara, eu falei, eu não vou, eu não quero, não topo, não estou afim. E a empresa falou, olha, não faz parte do nosso código de ética e conduta, ou você vai, ou tchau. E aí eu falei, então tchau. E eu fui demitida mesmo. Sério mesmo. O cara chegou, o diretor regional foi lá, pegou um avião de São Paulo, foi lá em Brasília e falou, tchau, Luísa Castanho. Foi nesse nível. Então, assim, sei. esses são os diferenciais das empresas multinacionais também, sabe? Na época eu fiquei bem chateada e tudo mais. Eu falei, pô, cara, dei meu sangue aqui 10 anos, ajudei pra caramba. No primeiro não que eu dei, os caras deram tchau para mim. Mais uma lição aí para vocês, né? Hoje eu estou completamente de acordo. Eu acho que eles fizeram a coisa certa, porque eu estava num nível onde negar aquilo significava abrir uma porta para que muitas pessoas fizessem isso também. E os caras são muito rígidos, muito rigorosos nesse Interessante. sentido, sabe? E o quanto nós somos, né, no nosso negócio, levamos em consideração aquilo que a gente determina como o código de ética e conduta, e quanto a gente cumpre isso, né? Quanto a gente está alinhado com as coisas que a gente escreve e propõe para a empresa, independente de para quem seja, né? Então, saí da Leroy Merlin, montei uma empresa de consultoria, ajudei dezenas assim de empresas de material de construção, principalmente na região centro-oeste. Um dos meus maiores cases é o Home Center Castelo Forte, né? Quando eu entrei como consultora na época, 3 unidades, loja de balcão, pequenas, 500 metros quadrados, né? Contando, quando eu falo balcão, é balcão mesmo, né? Tem um estoquezão lá para trás, um Sei. balcão na entrada da loja, um monte de vendedor tirando pedido, aí você joga tudo ali no sistema, paga, você pega seu carro, vai lá atrás no depósito, eles colocam a mercadoria para você e você vai embora, ou então você paga para entregar na tua casa, né? Então, balcão mesmo. E hoje, Home Center Castelo Forte tem 5 lojas, abriu agora uma recentemente, 5 grandes home centers, né? Eles vendiam 500 mil, isso eu estou falando de 2010. Tem 3 grandes home centers hoje, faturavam 500 mil com as lojas, passaram a faturar no segundo ano já 3 a 5 milhões em cada loja. Nossa. Então, foi um trabalho incrível também para mim, uma experiência extraordinária para mim de construção de mix, que eu usei toda a minha inteligência estratégica que eu aprendi lá 10 anos, na Leroy Merlin, né? Pois e é. foi muito interessante. E caí de paraquedas no fitness em 2012, né? Fui fazer uma consultoria para o Fábio Padilha, né, que é o dono da Hanley lá em Brasília. Topei entrar como funcionária, como gerente de uma das unidades, para tomar conta da unidade da Zanorte, que na época estava quebrando. E o Fábio falou assim, eu vou contratar uma pessoa que não tem nada a ver com fitness, porque eu já contratei 3 gestores e não consegui dar conta dessa unidade. Se eu trouxer alguém de fora e não der conta, eu vou fechar essa unidade.
E aí eu entrei na Runway para ficar 1 ano e fiquei quase 5, né? Me apaixonei completamente sobre todo esse projeto que o fitness tem, que é absurdamente diferente do varejo. E quando eu entendi, né, e aqui quero deixar bem claro, tem 10 anos, né, que eu estou no fitness. Quando eu entrei no fitness, eu vou dizer para vocês que eu olhei para isso com o mesmo olhar que eu tive quando eu parei na porta da Leroy Merlin, sabe? Eu olhei para o fitness e falei assim, eu quero fazer parte disso. Foi uma decisão de vida naquele momento também, sabe? Eu falei, eu quero fazer parte disso também. Só que por uma questão contrária. Quando eu fui para a Leroy, eu olhei para a Leroy e falei, quanto isso aqui é grandioso, eu preciso pra caramba aprender com esses caras. E quando eu fui para o fitness, eu olhei para isso e eu falei, como isso aqui é grandioso e eu sei que eu posso ajudar esse mercado que é muito amador ainda. Muita oportunidade. Eu sei, a oportunidade era muito grande. Né? Ali eu falei, poxa, aqui eu vou conseguir pegar tudo que eu aprendi nesses 20 anos e eu vou conseguir fazer um trabalho diferente aqui nesse mercado. E aí, quando eu fui para a Runway, turma, eu dei um passo para trás, assim, tipo, ganhando 5 vezes o que eu ganhava. Meus amigos e minha família falaram assim, você é louca, pô, você vai... Como assim? Você vai deixar de ser consultora, ganhar percentual de comissão em cima de venda. Venda de academia, né? E aí você vai ser gerente de geral de uma academia. Na época, turma, 2012, quando eu entrei na Runway, meu salário como gerente geral, sério, era R$3.500. R$3.500 eu ganhava ali de comissão mais uns R$2.000, entendeu? E todo mundo, minha família falou, você enlouqueceu? Você está ganhando R$5.000 para trabalhar numa academia de domingo a domingo, de 8 às 20. E eu falei, vocês não entenderam. Né? E aí eu preciso confessar uma coisa, demorou muito mais tempo do que eu esperava. Por quê? Porque o Fábio Padilha, que era o dono da Runway, e o André Padilha, né? O falecido André Padilha, irmão dele, eles me deram uma chance muito grande de entrar e me deram muita autonomia para trabalhar, mas eu era só a gerente geral de uma das 4 unidades, e eu tinha um monte de gente acima de mim, marketing, recursos humanos, comercial, tinha muita gente acima de mim. Então, na Runway, eu era a rebelde, sabe? Eu era a pessoa que fazia e tomava os porros, porque, porra, você não pode fazer isso, Luísa. É uma rede, você não pode mexer no preço, você não pode mexer naquilo, você não pode mudar os equipamentos de lugar, você não pode demitir os alunos, Luiz. Luiz, como assim, Luísa? Você está demitindo os alunos? Como assim, Luísa? Tem 20 anos a Runway e tem um amigo que tem 50% de desconto em 20 anos, o cara me ligou aqui para dizer que você tirou o desconto dele, você não pode fazer isso. Né? Então, eu fui a rebelde da Runway, que toda semana estava sentada na mesa do Fábio, o Fábio falando, Luísa, eu não sei como é que eu não te demito. Você faz tudo que não é para fazer. E eu, sinceramente, não sei como é que eles não me demitiram, tá? Fiquei 5 anos lá, eu acabei pedindo para sair, mas eu vou falar para vocês, eu aprendi absurdamente trabalhando com o Fábio, com o André e com aquele time de executivos da Runway. Né? Pessoas, assim, muito fora da curva. E foi um momento onde eu falei assim, olha, eu estou preparada, eu não quero mais ser gerente de uma unidade, não dava para crescer na Runway, né? A Runway tinha uma gerente geral e acima eram os donos que estavam ali na gestão, então eu tive que tomar uma decisão de falar assim, eu vou fazer agora no mercado fitness o que eu fazia no varejo, vou virar consultora de mercado. E aí, cara, eu saí da Runway sem trabalho nenhum, e eu bati na porta de uma porção de gente, eu vou te falar, 0 oportunidade, 0. É mesmo? Ninguém tá abriu a porta para assim, mim. A gente não sabia de você, né? É novidade aqui no setor, porque toda vez que a gente ouviu falar, né, era um outro contexto, você falava brevemente da sua trajetória, mas hoje é bacana estar conhecendo todos esses passos aí. E eu quero deixar claro aqui que a gente já está no assunto desde o início, viu? Sobre marca, sobre posicionamento. Sim, com certeza.
né? Porque nenhuma mudança ela é simples, ela não acontece da noite para o dia, mas a gente tem que ter a visão, sabe? A gente tem que olhar para as coisas e falar assim, poxa, tem uma oportunidade aqui, tem uma chance de mudar, tem uma chance de criar, né? A visão Então, a longo prazo, né? Sim, não nada acontece da noite para o dia, é uma trajetória, né? Uma trajetória, uma empresa e a carreira profissional são coisas que caminham juntas, né? A trajetória de uma empresa, a trajetória de uma carreira. Então, Brasília não me abriu as portas de jeito nenhum. Eu fiquei 1 ano e meio tentando fazer, né, o negócio funcionar. Acabei entrando na Academia Corpo Saúde, fui trabalhar com o Roberto, que é uma rede de academia low cost que tem lá. Fiquei 6 meses, não consegui. Eu falei, cara, não é isso aqui, a essência da empresa é essa, não tem nada que eu consiga fazer para mudar, né? O negócio era colocar muito cliente para dentro com o menor valor possível. A primeira bronca que eu tomei do Roberto foi porque eu tirei de 79 para 99, vendi para caramba, aí, pô, tomei uma bronca, que foi como assim você aumentou o preço? E aí eu falei, não tem nada a ver comigo. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, ele tá lá até hoje ganhando dinheiro, bateu recorde durante a pandemia, depois da pandemia ali. É um empresário, é um visionário, tem o modelo de negócio dele, eu que estava no lugar errado tentando fazer o que ele não queria, né? Entendido? Sim, sim. Outra lição aí, né? E aí, o que acontece? Eu saí de Brasília e vim para São Paulo no dia 30 de dezembro de 2016, desempregada, e o Luiz Amoroso conseguiu para mim uma entrevista na Alessanc para ser gerente comercial. No dia 4, eu fiz essa entrevista. No dia 10, eu comecei a trabalhar na Alessanc. Alessanc é uma academia no bairro dos Jardins, com uma estrutura muito legal. Na época, equipamentos simples, né? Uma misturinha assim, de equipamentos Matrix, Life Fitness e alguns de primeira mão, outros de segunda mão. O Rodrigo fez com o que teve, com o que tinha, com a capacidade que tinha. R$ 349 a mensalidade. E aí eu me lembro, turma, de ter entrado nessa entrevista para conversar com o Rodrigo, e o Rodrigo, depois de uma hora de conversa, o Rodrigo falou assim, eu falei, quanto custa? Quanto é a mensalidade? Aí ele falou, quanto você acha que custa? Eu falei, olha, cara, eu acho que deve ser bem mais caro que a maioria, deve estar custando aí uns 800 a R$ 1.000. Aí ele falou assim, você enlouqueceu? Aí eu falei assim, desculpa, é mais caro do que isso? Desculpa, eu vi que ele meio que se ofendeu, né? Eu falei, desculpa, Rodrigo, é quanto? É mais? É 1.500? Aí ele falou assim, não, pô, é 349. Aí te Aí chocou, eu falei, né? não, então... Aí eu fiquei chocada, eu falei, não, então tem alguma coisa errada, Rodrigo, se você está aqui nos Jardins, tem essa estrutura linda, está no meio de um público que o cara gasta 349 no café da manhã na padaria, e aí você está cobrando 349 para o cara treinar um mês aqui? Não, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí, na hora, depois que eu falei isso, ele me contratou, ele falou, bom, então você vai ser a pessoa que vai me ajudar a subir o preço. Aí eu falei, o seu preço não é seu preço está errado, é a sua embalagem que está errada, a forma como a sua equipe vai ali, e fala com o seu cliente, do que você tem, do que você vende, é que está errado. E aí, turma, foram 6 anos dentro da Alessanc, fazendo com que o público que estava lá dentro, né, saísse de 349 para 549, para 699, 799, 899. E aí, quando foi para 899, a gente parou de trabalhar com preço psicológico, né? No final, 9,9. Aí a gente já foi para 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, né? A gente já começou a... Porque você chega no... Esse público, ele foi mudando muito? Ou não? Era, por exemplo, a base... continuou, já que foi vendo as melhorias e tal, ou não? Você atingiu outro público nesse momento? Vamos lá. Depois do 899, mudou completamente o público. Ficou 10%. Tá. Mas não foi só porque ficou caro para eles. É porque o cara se ofendia. Falava, pô, há um ano e meio eu estava pagando 300, então agora você quer que eu pague 900? E muita gente voltava depois, tá, Mauro? Muita gente voltou. Sei. Mas mudou o público, sim. Mudou e tá tudo bem, tá? Depois do 899, que demorou 2 anos para a gente chegar nisso,
eu entrei em 2017, né? 2019 a gente bateu, início de 2019 a gente bateu em 899. Tá? E aí a gente tinha 20% talvez de todo mundo que estava na academia, ok? E tá tudo bem, né? A gente foi mudando a base, foi importante, porque, por exemplo, vou deixar bem claro aqui uma coisa, turma. Aula experimental ou aula cortesia, quando eu cheguei, a gente tinha 250 pessoas, tipo 600 contatos por mês, 250 pessoas iam fazer e 30 fechavam. Aí eu falei, cara, isso não é possível uma coisa dessa. A gente trabalha para quem não paga, né? E aí a gente fechou a torneirinha, falou, não tem mais aula cortesia, tem diária. Aí quanto era a diária quando eu entrei? R$100. Eu falei, nem pensar, porque R$100 para o cara dizer que está treinando numa academia de luxo, nos Jardins, com um monte de celebridade, de artistas, fazendo selfie, postando no Instagram para dizer, né, para fingir que tinha grana, isso aí tinha todo dia. Todo dia. Então, as pessoas usavam a marca para se posicionar. Entenderam aqui mais uma lição? Sim, Cliente sim, dizendo assim, eu treino na Alessan, que o cara só entrou para fazer uma diária. Mais nada. Né? Aí, 3 semanas depois, ele fazia mais uma diária, e aí ele tirava mais uma foto, ou então, na boa, a gente via pessoas trocando de roupa dentro da Alessan para tirar mais de uma foto na diária. Nossa. Para tirar... para postar várias vezes que estava treinando na Alessan, mas ele só teve uma única vez dentro da academia. E aí foi o momento que a gente falou, não queremos esse público aqui, vamos cobrar mais caro. Quando eu saí da academia, a diária estava custando R$500 e ainda tinha gente pagando, porque ainda assim valia a pena pagar R$500 para fazer o seu book treino na Alessan, sabe? E no Então, mercado, né, Luísa, no mercado que a gente conhece, né, a história da Alessan, que é interessantíssima, porque no mercado fitness ele já tem essa dificuldade de se posicionar com valor agregado maior, né? Porque as pessoas já vêm com uma cultura longa, né, longeva demais, de que o mercado não cobra muito, né? Não sei se não entrega muito e aí também não entrega muito, né? Mas esses valores que você está falando são algo assim totalmente atípicos, mesmo para cidades grandes, como São Paulo, inclusive, mas Campinas, Ribeirão, você pega cidades grandes que difícil o ticket médio subir muito, porque o mercado fitness ele tem esse problema, não é? Eu quero entrar nesse mérito, né? Eu estava aqui, eu anotei aqui o que eu não posso deixar de falar. Uma coisa importante, nesses últimos 6 anos, eu estudei muito. Quando eu entrei na Alessan, eu falei, poxa, eu não posso estar aqui só pela experiência. Eu tinha um público de luxo, né? Pessoas milionários, bilionários dentro da empresa. Meu chefe, o Alexandre Moretti e o Rodrigo, né? Os dois sócios, muito ricos, né? Foram ficando muito ricos, né? Os ajudei bastante a ganhar muito dinheiro. E a ideia de conviver com o público de luxo e não entender sobre o mercado me incomodava muito. Aí foi quando eu fui fazer gestão do luxo, marketing de luxo, fui entender mais sobre esse ecossistema. E aí, turma, foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Porque até aquele momento eu era uma gestora que fui muito bem paga quando eu estava no Carrefour, quando eu estava na Leroy, aí vim para o mercado fitness, como eu falei para vocês, dei um monte de passos para trás para poder ter essa competência, aprender o know-how do mercado e tudo mais. Então, quando eu entrei na Alessan, eu fiz um negócio com o Rodrigo. Eu falei assim, olha, eu quero ganhar X mil de fixo, que era, assim, vou abrir para vocês, 5 mil, tá? Isso não pagava nem o meu aluguel aqui em São Paulo, onde eu fui morar, porque eu tinha apartamento em Brasília, vim para cá, eu falei, vou alugar, não tinha condição de comprar um apartamento aqui ainda, pagava nem o aluguel do meu apartamento, e eu tinha uma comissão que eu falei para ele assim, olha, eu quero 1,5% sobre tudo que você vender daqui até aqui e 2% acima daqui. 1,5% era vender o dobro do que ele vendia. 1,5%. E aí ele riu assim, ele falou,
Tá tranquilo. A partir disso aqui eu te pago 1% e 2% a partir disso aqui. Não, Tipo, show. não vai chegar Se mesmo, você- né? Não vou ter que pagar. Se você vender isso aqui, tá show para mim, Ele né? paga E sorrindo mesmo. 3 meses. Sim, aí 3 meses depois eu já estava ganhando um e-mail em cima da venda e uns 6 meses depois eu já estava ganhando 2% em cima de toda a venda. Então eu passei 6 anos dentro da Alessan com um ótimo salário, podendo pagar minhas formações, meus cursos, melhorando de vida. Eu consegui comprar um apartamento com o dinheiro que eu ganhei lá, né? Aqui em São Paulo. Legal. Né? Abri uma empresa de consultoria, porque um dia eu estava lá sentada na padaria e a coisa realmente aconteceu, tá? E aí o Cássio e a Bia, que são donos da Espaço Fitness, né, lá em Belo Horizonte, vocês devem conhecer, né? Tem piscina lá também. Sim. Eles me ligaram, falaram: Lu, você é a diretora da academia, então eu consegui seu telefone aqui, não sei com quem, nem me lembro. E a gente está querendo fazer um projeto aqui de aumentar o preço, será que você não ajuda a gente? Eu falei: pô, claro que eu ajudo, né? E aí, vou falar aqui para vocês também. Aí eu fiz uma consultoria para eles. Fiquei 6 meses com eles, eles me pagavam 4 mil por mês, mais as passagens para eu ir para BH e o hotel. Sei, sei. E ali foi o momento que eu falei assim: cara, eu sei fazer isso, eu sei multiplicar isso, eu sei fazer isso direito, né? E eu construí o que eu chamo, né, de metodologia, né, ao infinito e além. Eu coloquei esse nome, né, por causa do desenho lá do Buzz, que é meu desenho animado preferido, por causa do contexto, é o nome da minha empresa, tatuei no braço e tudo mais. E de lá para cá eu fiz isso quase em consultorias. Eu fiz 140 e poucas vezes, né, consultoria um pouco personalizado. E em congressos, mais consultoria, eu já estou batendo nos 700 marcas em 14 países, fazendo esse trabalho de aumentar o ticket das empresas com base na mudança de posicionamento, na construção de uma embalagem diferente de produtos e serviços, criando estratégias de diferenciação para essas marcas. Fazer isso 700 vezes pode parecer assim, mas uma metodologia que serve para todo mundo... porque cada empresa é um universo em si, né? Sim, Cada marca tem a sua essência. Se você desconstruir aula de bike, não é fácil. É tudo aula de bike. Funcional é tudo funcional. Musculação é tudo musculação. Quando você faz um atendimento numa sala de musculação com um professor para 3 alunos, para 2 alunos, para 1, para 4 alunos, você está entregando um serviço personalizado, mas como fazer com que isso fique diferente que é o dever de casa. Esse é o método, né? É você mostrar para o dono da empresa, para o gestor da empresa, para o time tático, operacional, estratégico, que você pode fazer a mesma coisa de forma diferente, que você pode entregar de forma diferente a atividade física para o seu cliente. E por que isso acontece? Porque o nosso mercado ele é especialista em ser genérico. Se você vai numa academia que custa R$ 99,00 ou numa academia que custa R$ 800,00 hoje no Brasil, a maior parte delas, né, todas elas têm, a maior parte dela é igual. Todas elas, do 99 ao 900, proposta de valor, 80% da proposta de valor é idêntica. É a mesma. Muda só. É a mesma. O que muda? Estrutura, uma localização, uma marca mais forte, é uma Biorritmo, é uma Bodytech, é uma companhia atlética e outras marcas aqui que podem ser mais regionalizadas, mas o cara está cobrando ali 400 e ele fala assim, nossa, eu estou cobrando 4 vezes mais do que o mercado low cost no Brasil, nossa, estou ganhando dinheiro para caramba. E o que a maioria dos empresários não se dão conta é que uma mudança muito pequena na prestação de serviço, um investimento muito pequeno em pessoas, na estrutura de atendimento e em como você comunica os produtos e serviços que você tem, você não vai cobrar 4 vezes mais do que o mercado cobra, você pode cobrar 8 vezes mais, 12 vezes mais, 20 vezes mais o que o mercado cobra. Aí, qual a diferença entre uma academia de 800, né, que dos meus alunos, que estão na faixa dos 400 a 800 reais, né, saindo de um ticket de 100 reais, entre 400 e 800 reais.
tem relação com sim. estrutura, com localização, com poder aquisitivo. Quando vai para de 800 a 1.500, a mesma coisa. Quando vai de 1.500 para 2.500, a mesma coisa. Mas o fato é o seguinte, não tem nenhum produto, nenhum projeto que eu tenha feito que eu não tenha conseguido tirar um cliente de R$ 100 para, no mínimo, 400. No mínimo. Né? E Vocês são testemunhas disso, né? Da questão sim. do projeto. Nós estamos com um mês e... Quase um mês, vai fazer um mês agora, dia 16. Isso. Né? E nós também estamos nessa vertente, né? Está sendo muito bem aceito. Inclusive, nós fizemos, acho que não te falei, uma pesquisa lá com o NPS acima de 90%, sabe? As pessoas gostando bastante de tudo que a gente tem proporcionado para elas, né? E realmente todas as cidades, ou bairros, seja lá for onde está inserida a academia, tem esse público com poder aquisitivo, que quer um serviço diferenciado, que quer um serviço personalizado, não precisa ser individualizado, mas personalizado sim, né? Perfeito. E exclusivo, e aquilo tudo para ele. Então a gente vê que todo lugar tem esse público, né? E às vezes a gente fica meio temeroso de buscá-lo, temeroso de investir e buscá-lo, né? E aí acaba não fazendo. Então o negócio é se arriscar e fazer, e buscar esse público. Porque, e é interessante também, né? Você falou que a gente está completando quase um mês de Evolution, porém a gente está estudando faz apenas esse mercado e como fazer a explicação com a Luísa, né? A gente ficou ali uns 6 meses, no mínimo 7, 8 meses, estudando para fazer essa aplicação, porque é uma mudança, que realmente que a gente estava pensando no longo prazo mesmo. A gente sabe que ela não ia ser do dia para a noite, então você tem que se preparar muito, né? E graças a Deus está sendo muito, muito bem aceito, né? O pessoal está gostando muito. Estamos tendo muitas procuras, já tem bastante gente usufruindo, né? E também com NPS legal. Isso é muito interessante, né? A gente fez uma pesquisa de satisfação robusta, né? Que no final tinha pergunta lá do NPS e as notas foram muito boas, né? E a gente viu que temos algumas coisas a melhorar ainda. Esse aí a gente é dinâmico, né? Dinâmico. Nunca vai deixar de ter coisas para melhorar, né? De atualizar a nossa metodologia, Evolution, né? Que é o nome da metodologia. Então, nós sempre vamos estar atualizando e melhorando, mas começamos aí devido a esse estudo de longo prazo, né? E a mentoria da Luísa aí tá dando tudo certo. E eu queria já contextualizar aqui, Luísa, assim, primeiro eu achei muito interessante a sua trajetória. Já conhecia um pouco, né? Porque a gente já te acompanha tem tempo, mas eu não posso deixar de perceber uma semelhança aqui com a nossa trajetória também, porque meu pai ele foi formado em engenharia metalúrgica, né? Lá na UFOP, e ficou 8 anos, né, pai, trabalhando em grandes indústrias também, na engenharia. Eu também formei em engenharia, mas foi de Minas, né? Também lá na UFOP. Eu não fui para o mercado da engenharia, mas eu fiz 2 estágios, né, em grandes empresas. E eu acho muito legal esse olhar, quando você vem um olhar de outra indústria e consegue aplicar coisas aqui na nosso dia a dia do fitness, né? Com certeza, meu pai fez isso há 32 anos, né? Porque durante... acho que 6 anos, né? Você trabalhou tanto na indústria quanto na academia. Exatamente. Então, com certeza, vinha inovações, mentalidade, né, de empresas grandes aplicado ainda ali na nossa empresa. E eu também, apesar de ser um tempo muito menor, também tive essa oportunidade de entrar numa empresa gigantesca, com todos os processos, né, já formados, né? Você vê como é que funciona de dentro uma empresa complexa como essa, com uma operação muito complexa, você vê como funcionam as coisas, e aí a hora que você chega na sua empresa, você já tem uma mentalidade um pouco ali de processos, né, de como que você tem que fazer as coisas para elas funcionarem. Então, eu acho isso muito interessante, né, esse benchmark, né, que a gente pode fazer com outros modelos de negócio mercados, né? Que não tem nada a ver, né, com o fitness, mas você vai ver tudo é negócio, né, então você consegue trazer muitas ideias novas, né. E a gente falou, né, como você falou, desde o começo, isso já era falando, toda a nossa conversa foi falando de posicionamento,
posicionamento da sua própria carreira, né? Posicionamento das empresas. Eu acho que lá na Lessank, você participou de um reposicionamento, né, deles, porque Sim. quando você entra numa empresa, ela está cobrando na faixa de 300 e pouco e vai depois para 800, 1.500, é um Mudou reposicionamento completamente. de marca, né? Então, eu queria perguntar para você, Luiz, assim, qual que é a importância da empresa saber se posicionar no mercado, né? Saber se comunicar com o público, que ela mesmo quer se posicionar. E também, assim, né, quais diferenciais uma academia tem que ter para ela ser posicionada no high ticket, né, nesse mercado premium. Para a gente contextualizar, acho que vai ser bacana. Bom, lembrem-se do que eu falei sobre a questão da Corpo Saúde lá do Roberto, né? Preço Sim, baixo, low cost, 99, acabou. Não quero fazer. Está errado? Não está errado. Ninguém tem obrigação de ir para o high ticket. Primeira questão. Segunda questão, saber que se você não está indo para o high ticket, não tem problema, mas entenda que você está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, e isso você pode fazer de duas formas. Você pode fazer abrindo um produto dentro da sua empresa, abrindo uma sala, abrindo um projeto, abrindo uma aula, abrindo alguma coisa que você pode fazer para ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorando alguma prestação de serviço que você já tem dentro do seu negócio. Então, assim, eu tenho centenas de clientes que cobram, e aí é importante entender o quanto o posicionamento é importante para a tua lucratividade. Eu tenho centenas de clientes que têm um produto, tem uma empresa que cobra 100, 120 reais. Vou montar uma sala premium. Monto a sala premium, trago por 400 reais. Quando essa sala premium, né, com a maturidade que vocês acabaram de falar, 6, 7 meses estudando, mais 4, 5, 6, 7 meses aplicando, chega um dado momento que você começa a mudar o preço do seu produto original de 100 para 200, 250, e daqui a pouco você tem, né, o que eu chamo de motor 1, que é o que você tem, e você tem o motor 2, que é o produto premium. O seu motor 1, ele começa a tomar força, ele começa um motor 1.4, 1.6, entendeu? 1.8. Uhum. Aí você começa a atrair lá fora pessoas que olham assim, nossa, eu não posso pagar R$1.000 num produto, mas eu posso pagar 300, e você começa a se dar conta disso. E aí você começa a trazer o seu produto de 100 para 300. Então, isso é muito importante entender, que se você tem intenção, vontade de ganhar mais dinheiro, você não precisa mudar 100% do seu posicionamento. Ele pode acontecer, né, em 1 ano, 2 anos, você vai trabalhando esse processo, ok? Segunda questão. Quando a gente fala de o que as empresas precisam, né? Primeiro é decidir se você quer fazer parte ou não. Segunda questão, entender que é uma estratégia de médio e longo prazo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Se você criar um produto saindo dos 100, 200 para R$1.000, por exemplo, você não vai poder fazer isso de qualquer jeito. Você vai ter que fazer um investimento muito alto em estrutura, em design. E aí significa que você, por exemplo, se você tem uma estrutura de uma recepção que ela está muito mais voltada para você fazer um atendimento no público de 100, 120 reais, não vai rolar. O cara que vai pagar R$1.000, ele vai falar assim, poxa, mas tem nada a ver, a fachada não conversa, o nome da marca não conversa, a recepção não conversa, o vestiário não conversa com o público que paga R$1.000. Então, conforme você vai aumentando o preço, você vai precisar melhorar as suas estruturas, porque esse público que vai te pagar 1.000, 1.500 e até mais, ele não vai entrar numa empresa que é muito simples, porque lá no fundo tem uma sala muito top. Compreende? Um todo, né? É um todo. Com certeza. Ele vai, você tem que ir ampliando toda a sua proposta de valor em todos os aspectos do seu negócio. As pessoas que trabalham com você, a sua estrutura, seus equipamentos, a sua publicidade, o seu marketing. O preço tem que subir junto com toda a proposta de valor. Entende? É como você ter um mercadinho de bairro e falar assim, a partir de hoje eu vou vender artigos de luxo no meu mercadinho do bairro. Não vai rolar.
Não vai rolar. Você vai ter que transformar aquilo numa boutique também. Então, é um projeto de médio e longo prazo, não tem milagre. Ninguém vira premium da noite para o dia. O que você faz é construir um produto, um serviço, com uma equipe multidisciplinar, com uma formação diferenciada, com uma promessa forte, com uma entrega real, né? Você não cobra mais caro para o cliente não ter resultado. Se o cliente não tiver resultado, né, ele vai entrar. Se ele não tiver resultado, ele vai embora. E eu estou falando de resultado em vários aspectos. Na comunicação do seu time, na educação do seu time, na proposta de valor do produto, do serviço, como você mede isso, né? Porque e vocês estão fazendo isso muito bem, vocês implantaram um NPS na empresa, não dá para você não ter hoje em dia, independente do seu modelo de negócio, do preço que você cobre, não dá para você não ter NPS na sua empresa. Sim. É inadmissível que uma empresa hoje no mundo não tenha um NPS, não tenha as conversas de valor, né? De estar sentado com o seu cliente, né? Eu tenho dezenas de clientes, eu não tenho uma pesquisa tecnológica para mandar para os meus alunos, mas os meus alunos, eles estão o tempo todo falando comigo, e se ele dá uma sumidinha assim, eu estou ligando para eles, estou falando com eles, né? Então, hoje mesmo eu tenho um trabalho para fazer de uma apresentação em PowerPoint para um cliente meu do Norte, que ele vai apresentar uma mudança no projeto para a equipe dele, que ele nem é meu cliente mais. Acabou a consultoria faz um ano, mas ele me liga e fala, Lu, o que você acha disso? Cara, eu não consigo não fazer quando eu posso ajudar, né? Então, essa questão de olhar para o seu cliente, ou escutar o seu cliente, ver como o seu cliente está mexendo nas coisas que você está aplicando, isso tem que voltar para você como forma de aprendizado. Então, o que eu digo para os meus alunos, por exemplo, eu estou falando aqui de resultado, o que eu digo para os meus alunos, sabe a consultoria que eu dei há 2 anos para você? Ou sabe aquele curso que eu fiz há 2 anos com você? Eu estou na 20ª turma do Infinito e Além. Se você participou da 10ª, cara, participe da 12ª, participe da 15ª, participe da 20ª. Por quê? Porque 2 anos depois, cara, eu já tenho que me reinventar. Eu já tenho que me reinventar. Você, quando você está no seu negócio, 20 anos, 15 anos, aí vamos para as escolas de natação, 30 anos, 50 anos, sabe como é que eles se chamam? Escola de natação. Verdade, é um mercado muito tradicional, tá claro? Né? Muito tradicional. Muito, e evolui muito lentamente, né? Pois é. E quem evolui está saindo na frente, né? Só dando Exatamente. uns ganchos aí, a gente tem feito muitas coisas inovadoras aqui, que daqui a um tempinho vai aparecer aí no mercado, sabe? Voltado para esse público forte, que é o público infantil, né? Que é a nossa origem, né? O nosso próprio nome, né? O Grupo Mergulho. E a gente tem feito isso também, partindo para essa experiência do físico e o digital, né? Que essa meninada toda, né? Todo mundo muito antenado aí nos celulares, nos computadores. Então a gente está melhorando bastante a natação. Assim que tiver muita coisa pronta, quero também te apresentar, né? Porque é um projeto capitaneado aí pelo Jonas e pela equipe nossa, né? Fazendo a coisa ficar diferente, né? Porque a natação realmente tem uma longa história assim de continuidade, né? De conservadorismo, mas tudo dá para melhorar. Tudo dá para melhorar, sempre. Inclusive, né, pai, o que nos ajudou esse último ano foi até essa chavinha que a gente virou aqui do posicionamento, né? Que a gente sempre estudou um pouco sobre... você acaba que sempre vai em curso, fala sobre posicionamento, às vezes você lê um livro que fala e tudo mais. Só que isso veio muito forte para a gente nesse tempo que a gente esteve estudando sobre a Evox, né? Que é a academia que tem a Evolution como a metodologia. E a gente foi a fundo mesmo nessa questão do posicionamento e a gente acabou
posicionando melhor todas as unidades do grupo, né? Porque a gente tem 5 unidades. Sim, Então tem a X-Prime, que a gente é franqueado, ela já é muito bem posicionada. É low cost. É uma academia low cost, né? E como a gente já é franqueado, né? Ela já vem com um posicionamento totalmente bem pensado, bem estudado, né? E aí a gente tem as 4 unidades. Então, a Evox, a gente veio nessa questão de posicionar ela de uma maneira premium, né? Para atingir esse público premium. E temos outras 3 unidades de academia de natação. Porém, 2 são muito parecidas, né? Elas são quase que gêmeas, né? Porque elas atendem o mesmo público, tem uma estrutura muito parecida e tudo mais. E a gente tem outra unidade também, que é a do centro, né? Só que, porém, ela, pela estrutura que a gente tem lá, a gente não consegue atingir, por exemplo, o público infantil. Ela é uma estrutura um pouco diferente, né? Ela tem uma piscina que é ótima, porém, ela é a céu aberto, por exemplo. Então, a gente não consegue atingir o mesmo público. Então, mas a gente se posicionava com as 3 da mesma maneira. Então, 2 a gente se posicionou de uma maneira diferente e a Mergulho do Centro, a gente está fazendo agora um novo posicionamento para ela, né? Porque a gente percebeu que não era a mesma coisa, né? Não dava para a gente comunicar com o mesmo público, não era o mesmo posicionamento. Então, isso ajudou muito a gente, inclusive nisso que o meu pai está falando, né? Que é dessa questão infantil, porque nas outras 2 unidades a gente pôde pensar melhor nisso, investir mais nisso, e aí começaram a surgir vários outros projetos. Então, o posicionamento é assim, eu acho que ele é a ponta do iceberg, né? Depois que você vai vendo tudo que ele pode gerar e melhorar, assim, você pensar no modelo de negócio corretamente depois do posicionamento, isso ajuda demais. Eu acho que foi um ganho muito grande. E aí você pega esse gancho, né? O nosso mercado é gigante de fitness do Brasil, né? Muitas academias, muitas mesmo. Mas é isso que você estava falando há pouco tempo atrás, né? A grande maioria esmagadora, sei lá, mais de 95% faz praticamente a mesma coisa, né? Tirando uma variação ou outra, mas mais de 90% faz muito similar, né? E acaba atingindo aí o Oceano Vermelho, né? Ninguém se arrisca muito aí para o Oceano Azul, né? Que é sim, esse diferencial que a gente buscou aprendendo com toda essa sua experiência, né? Desses anos e anos aí, a gente vai, porque nós como proprietários, né? E principalmente aqueles que não ficam assim, vamos dizer, estagnados, né? Vai buscar informação, como a gente sai muito aqui e vai para São Paulo e vai para os eventos todos, né? Para saber o que está acontecendo, entra de cabeça e realmente toma as decisões, depois de estudar, depois de pesquisar, depois de levantar custos, depois de Tem que ter levantar, coragem né? também para tomar as decisões. E sim, coragem é uma coisa, né, que está no DNA, né? É um Então, dos nossos valores, inclusive. é, aí a gente aproveitou, né, todo esse conhecimento e toda essa imersão nesses conceitos todos para ampliar para as outras unidades que a gente tem. Mas muita gente que não tem esse leque de variação, né, tem que sim pensar que o mercado é muito dinâmico. É muito dinâmico, e você pega sim, quantas cidades medianas igual Araxá chegam novas academias com outras propostas, outras estruturas, outros investimentos e acabam influenciando muito o mercado inteiro e as outras academias que estão, vamos dizer, mais paradas, né, mais conservadoras, acabam perdendo muito mercado, né? Então, esse sim, dinamismo todo das metodologias, que a gente tanto falou, né, de ter a metodologia própria, um organismo vivo, né, em desenvolvimento constante, e o olhar também para curto, médio e longo prazo, para onde vão indo as pessoas, as grandes empresas, como que elas têm as suas estratégias de captação, de posicionamento, né, que você tanto colocou lá com inúmeros exemplos, né? E aí a gente teve a felicidade também de contratar uma empresa de marketing que fez um trabalho fantástico, assim, dentro dessa diretriz. Então, são muitos pontos, né? Você estava mencionando agora que a gente conversou um pouquinho aqui, antes da gente falar, né, de toda essa amplitude, que é vastíssima, né? Para chegar lá. Não dá para chegar assim de qualquer jeito, né? E senão vai ser mais um erro que você vai colecionar. Agora, se fizer bem feito, se fizer com estudo, se fizer com competência, né? Principalmente seguindo várias Estratégia, né? estratégias e seguindo várias sim, receitas, vamos dizer assim, né? Entre aspas, de negócios que deram certo.
Então, quando a gente acreditou no seu curso, quando a gente acreditou na sua competência, a gente viu que tinha um portfólio gigante atrás, que deu certo em várias cidades. Por que não daria certo na nossa? Só porque é uma cidade mediana, mas tem o público para que a gente procure, né? Então, quantas e quantas pessoas você já atendeu nesse tempo todo e não teve aquele passo a mais de fazer? Foi, ouviu, acreditou, mas não deu o passo, né? Então, essa parte assim do empreendedor brasileiro, empreendedor em geral, né, que é ter as ideias, planejar e executar. Então, se você não sai da sua casa, da sua cidade, do seu mundo, como é que as ideias vão cair na sua mente, né? Como é que as oportunidades vão aparecer se você está sempre tão preocupado com o seu dia a dia que você não expande a mente e tira você daquele local e abre, faz um network importante, conhece pessoas importantes, né? E depois faz todo um planejamento para que isso, poxa, dinheiro não nasce em árvore, né? Custa caro o dinheiro. Então, um belo planejamento baseado em conceitos fundamentados e tal, e aí agir, que é a última parte, né? Ter as ideias, planejar e agir. Então, muita gente chega até na hora do planejamento e fica com medo do governo, medo da política, medo do Brasil, que realmente não é um país simples, né? Não é simples, a gente passa por muitos e muitos percalços de toda a natureza, mas é o país que a gente vive, é o país que a gente está aprendendo todo dia a lidar com ele, né? E independente disso, se você quer progredir, você tem que ter um pouco de arrojo, né? Que entre os seus inúmeros clientes, alguns tiveram, deve ser a minoria, e outros tantos participaram dos seus eventos, mas acabaram não executando, né? Mas se seguir a regrinha, né? Se fizer as coisas certas, não é de qualquer jeito, a tendência é o sucesso, né, Luiz? Com certeza, viu? Eu acredito que mais de 90% dos meus clientes tiveram muito sucesso, 7, 8% tiveram algum sucesso e 2, 3% ali não fizeram nada, não tiraram do papel. Por causa disso aí que vocês falaram, falta de coragem. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui é não abrir mão da equipe que joga contra. Tem alguns casos assim. O dono, o empresário fala, eu quero ir, vamos mudar, e aí ele tem uma equipe que joga contra a mudança e ele desiste porque a equipe não vai para frente. E eu acredito muito que quando a gente bate nesse tipo de problema, a gente tem simplesmente que trocar a equipe, né? Eu acho que isso vale para qualquer coisa, Uma curiosidade aqui, turma, o meu sócio hoje, que é o Carlos Barreto, lá na B-House, né? Era CrossFit Black House, nós transformamos em B-House porque ela está deixando de ser CrossFit e a marca vai crescer para outros setores, né? A gente vai ter vários modelos de negócio, tipo o quadro de beach tênis com marca B-House, né? Isso que a gente está projetando para a empresa. E aí, esse meu sócio hoje, eu tive uma conversa com ele no curso que ele fez, o meu curso Infinito e Além, e a primeira reunião que eu tive com ele, que foi a individual, o time dele foi completamente contra as propostas que eu levei para eles, e o Barreto foi tão ousado que ele demitiu o time inteiro. Entendeu? Ele demitiu o time inteiro. Né? Acabou a reunião, eu chamei ele no privado e falei, agora eu preciso ter uma conversa com você. Eu vi isso, está acontecendo isso, você não vai conseguir implantar isso, nem que você pague 200 mil para os caras não vão, os caras estão te atrapalhando. Boicote, né? E nessa conversa, o Barreto desligou o time todo. O único que ficou, ficou. Esse único que ficou é um dos nossos sócios hoje. Entendem? Então, essa coragem que vocês colocaram para mim aí, né, que vocês se posicionaram dessa forma, para mim é muito importante. Agora, se eu tiver que dar 3 dicas aqui para esse negócio funcionar, ter a sua metodologia própria, né? Deixe de aplicar coisas que as pessoas fazem. Tenha produtos e serviços exclusivos. Produtos e serviços exclusivos são embalagens. Então, assim, aula de bike é aula de bike, mas qual é a sua aula de bike? Aula de funcional é aula de funcional, mas qual é a sua aula de funcional?
Né? Lu, mas eu não consigo mudar uma aula de funcional. Claro que você consegue. Né? A criatividade do seu professor, a forma como você produz ali o projeto técnico, a própria atividade física propriamente falada, né? A questão do discurso, de como você vende isso é a embalagem do produto. E a outra coisa que eu acho assim, fundamental é o quanto você quer se tornar especialista nisso. Quanto mais nichado, quanto mais especialista você for em alguma coisa, mais fácil vai ser você criar uma proposta de valor e cobrar muito mais por isso. Por exemplo, você tem uma escola de natação que tem os 4 nados, né? Você tem um esporte ali, né? Ou mais, talvez, se você faça uma coisinha ou outra mais, um medley, alguma coisa, né? Que eu recentemente descobri que você pode ter mais de um tipo de... mais coisas além dos 4 nados, né? Mas você está lidando ali com a questão do esporte. Mas eu atendo crianças, idosos, atendo bebês. Ok, você é uma escola de natação, você trabalha com segurança, né? Mas é só isso realmente que você pode fazer dentro da piscina? Será que você não pode ter outros pilares, além da parte de esporte, né? Como, por exemplo, você pode criar um pilar dentro do seu projeto, da sua metodologia voltada para o fitness? Você pode criar um pilar voltado para o wellness? Você pode criar um pilar voltado para desempenho, para performance? Né? Então, a gente pode criar outras vertentes de como a gente vende o que a gente vende. Luiz, o que é o fitness? O fitness que tem no fitness. Emagrecimento, por exemplo, você pode colocar dentro do fitness. Dentro do pilar performance, por exemplo, eu tenho um cliente em Brasília, gente, né? A terra do concurso público, que ele está fazendo, a gente está construindo um projeto lá que é o tal do TAF, né? Que é para a pessoa, teste de aptidão física, né? Sim. E não vai custar R$100, R$200, vai custar R$1.000. E não é R$1.000 um ano, é R$1.000 60 dias, 90 dias. Por quê? Porque é um projeto personalizado com um fim, um objetivo que é de extrema importância para essa pessoa que está adquirindo. Então, quantas coisas a gente pode fazer para trazer uma proposta de valor que a pessoa perceba, nossa, isso foi feito para mim, isso serve para mim, era isso que eu estava procurando dentro de uma piscina. Entendem? Então, se eu posso fazer isso dentro de uma piscina, por que eu não posso fazer isso dentro de todas as áreas da minha academia? Entendem? Então, é esse posicionamento de especialista, é essa forma de ter o profissional diferenciado, a forma como eu comunico esse projeto novo, diferenciado e quase exclusivo. Quer dizer, não posso dizer que é exclusivo, mas muitas vezes você é quase exclusivo na sua região, quando não, você é o único que faz isso na sua região. Né? E contar para o seu público que você é a pessoa que faz isso, que você é diferenciado, que você é único, que você é exclusivo. É isso que vai trazer essa proposta diferente para o seu público, que ele vai falar assim, poxa, isso aqui ninguém tem. E, turma, quando ninguém tem, ou quando alguém faz melhor e diferente, é o momento onde você fica 1 hora em pé no sol na fila de um restaurante. É esse o momento, entendeu? Sim, é esse o momento onde você passa na sala VIP do aeroporto para ficar 15 minutos. É o status. Né? Você está vendendo mais do que um serviço, você está vendendo posicionamento para a pessoa. É aquele momento onde o cliente, em vez de comprar um LG de 1.500, ele paga 12.000 no iPhone. E não estou dizendo que o iPhone não tenha várias coisas importantes, mas tem muita gente que paga o iPhone 10 vezes mais do que paga um LG, um Samsung, não por causa das qualidades e diferenciais tecnológicos do iPhone, mas só por causa do posicionamento da marca iPhone. Sim. Eu tenho um iPhone, entende? Eu tenho um computador da Apple, eu tenho um carro da marca X ou Y, eu moro no bairro X ou Y, eu moro no condomínio X ou Y, entendem? Tudo isso é posicionamento de marca. Então, assim, se você tem um cliente que tem um carro que custa 300 mil, se os filhos deles estudam em escolas que custam R$1.000 a mensalidade, se esse cara tira férias 1, 2 vezes por ano, né, e tirar férias hoje já é uma coisa diferente, né? Nem todo mundo está podendo tirar férias nem ali na casa da mãe. Então, se o cara está tirando férias 2, 3 vezes por ano, se ele é um empresário
né? Porque ele pode ser um empreendedor, né? Uma pessoa de sucesso. Se ele é um executivo, nós temos grandes executivos. Quando os meus clientes falam assim, Luiz, eu não consigo subir de 100 para 300 reais a minha mensalidade. Aí eu falo assim, querido, qual que é o horário de pico da sua academia de manhã e de noite? É o mesmo no Brasil, né? De 7 da manhã às 8 da manhã ali, 6h30, 8h30. Beleza. Faz o seguinte, vai no teu estacionamento, dá uma olhada nos carros que tem lá e me diz se realmente esse cara não tem condição de pagar 100 reais para você. Né, turma? Você pede uma pizza, aqui em São Paulo você pede uma pizza e uma Coca-Cola, é 120 reais, 150 reais. Uma pizza. Uma pizza. Não é uma pizza todo dia, no mês inteiro, não. É uma única pizza. Né? E aí você está cobrando 100 reais para o cara ir na sua academia todos os dias, se ele quiser, quantas vezes ele quiser. Então, esse posicionamento de preço do mercado fitness, para mim, ele chegou num nível absurdo, onde os empresários perderam a noção do que é ganhar dinheiro e do que é empreender. Como assim você não está ficam só trocando, né? Trocando figurinha. Sim. Não ganha, não. E você pode ter algum lucro, você pode estar tendo algum lucro, mas o que me dói é ver o cara, de repente, tirando 100 mil reais de lucro no ano, quando ele poderia estar tirando 100 mil reais por mês. Essa que é a ideia. Sim. Então, para quem eu estou trabalhando, né, eu tenho clientes, Mauro, que têm academias no interior do Brasil no nível Bodytech. Essa academia poderia estar aqui em São Paulo, numa avenida principal, tamanha a estrutura, a qualidade, né, o investimento que foi feito de equipamentos, de espaço, de iluminação, de acabamento. Eu falo, Jesus, cara, você está nível Bodytech, assim, e você está cobrando 100 reais, cara. Mas na minha cidade não funciona. Aí eu tenho, né, um grande cliente, que é o Anderson Judite, da Academia Corpus, em Ouro Preto, Minas Gerais, que nós temos um produto lá, Motor 2, que está na casa dos 600 reais. Ele já passou de 200 alunos. Antes do nosso trabalho, ele faturava ali 90, né? Quando ele faturava muito, ele faturava 110 mil, e ele está faturando mais de 400 mil por mês agora. E aí, poxa, mas aí, como que funciona o custo disso? Gente, o faturamento aumenta 4, 5 vezes e o seu custo não aumenta 15%. Aí vai tudo pro resultado. Quando aumenta muito, aumenta 30%. Quando aumenta muito, sobe 30% a sua despesa. Mas o seu faturamento, ele dobra, triplica, né? Vai 4, 5, 6 vezes mais, dependendo do tamanho do investimento que você faz. Então, vamos olhar para essa questão do quanto nós podemos ser especialistas em alguma coisa, o quanto nós podemos nichar o nosso negócio, né? O quanto a gente pode escolher um público para trabalhar, porque quanto mais especialista, quanto mais nichado, quanto mais você olhar para um perfil comportamental e financeiro, mais sucesso você vai ter no seu negócio. A premissa do genérico, né? O que define o genérico é o para todos. É isso que define para o genérico, é o para todos. Então, assim, enquanto você trabalhar para todos, você não estará atingindo o seu máximo potencial de ganhar dinheiro. Então, assim, para quem eu quero vender? Exemplo, olha, eu vou criar um produto para mulheres com foco em emagrecimento, onde eu vou trabalhar com pessoas acima de 40 anos de idade. E faça isso bem feito, né? Com muito planejamento, profissionais qualificados, discurso adaptado a esse público, comunicação feita para conectar com esse público, né? Vou trabalhar com terceira idade. Aí você tem um recepcionista de 19 anos na sua recepção, né? Eu sou especialista em terceira idade. Aí o idoso chega, tem um menino acelerado ali na recepção, que não consegue se conectar com a pessoa de mais idade, que está aposentado, que está num outro ritmo, que tem todo o tempo do mundo, que pode fazer uma visita ali de 1h30. Não. Entendeu? Então, assim, tem que olhar para o projeto todo, né? Hoje em dia, assim, tá bem forte na minha mente, quando eu tô indo em algum lugar aqui, né, em Araxá e tal, eu percebo com facilidade, né, a gente vai ficando com a visão mais seletiva, assim, mais aguçada, né?
E eu percebo com facilidade que eu olho para uma pessoa desse nicho que a gente está querendo chegar e falo assim, realmente essa pessoa, ela não se vê numa academia convencional com uma ficha na mão ou com um treino, olhando assim, onde será que está esse É equipamento? por isso que não faz, né? Às vezes não se encaixa. Cadê aquele professor para me falar o que é isso Sim. aqui? Né? Então, muitas e muitas vezes eu falo assim, esse cara ele não é público para academia convencional. Ele tem que ir lá para a Sim. Evolution. Ele tem que ir lá para a Sim. Evox, e dentro da Evox ele escolher a Evolution, porque ele tem esse perfil, ele tem esse poder aquisitivo, né? Ele tem essa faixa etária, ele tem essa é a persona que nós estamos procurando, porque muita gente com facilidade se adapta ao modelo de academia convencional, né? Tá ali com a ficha, já aprendeu também, vai pegando, normalmente os mais jovens, tá? Os mais adeptos que mais gostam, e ele se sente confortável numa academia convencional, né? E aí vai pagar esse preço convencional também e vai ficar dentro Sim. daquele modelo que a gente conhece. Já nesse outro, que é o tema aqui do nosso bate-papo, que é o segmento high ticket, né? Tem que ter as duas mãos, né? Então, eu vou pagar mais e vou receber mais. Tá, beleza. Esse aí você vê o perfil dele. Não, esse cara, ele gostaria de estar lá naquele local, sendo trabalhado com competência por vários tipos de profissionais, com um sistema de avaliação bacana para que lhe dê resultado, que ele também se Sim. sinta privilegiado por estar ali, né? Ele merece aquilo ali, ele quer se dar este momento de cuidar da saúde dele, né? Porque a nossa Sim. saúde, a atividade física está absolutamente inserida, né? A nossa cabeça, a nossa alimentação, a nossa atividade física, né? Então, se eu quero uma atividade física bacana, que me dê uma saúde bacana, qualidade de vida, isso vale, isso tem valor, né? No Sim. modelo que eu me adapte, que eu possa, com certeza, ter uma experiência muito bacana, que eu, inclusive, fale e traga outros amigos, né? Do meu time, do Sim. meu nicho, né? Sim. Então é nessa vertente que hoje, assim, eu enxergo as pessoas quando eu vou sair, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou sair, né, me relacionar. Não, esse aqui tem perfil, esse aqui tem perfil. E outros não tem problema. Esse é o mercado high ticket que nós estamos falando, né? Nos posicionando, buscando cada vez mais. Nossa trajetória começou há muito tempo planejando e agora executando há um mês. Mas eu fico pensando daqui 6 meses, daqui um ano, o quanto que a gente vai progredir, o quanto que a gente vai ser reconhecidos, né? O quanto que a gente vai ser recomendado, né? Que você vai ter Perfeito. aquele testemunho, né? Que a gente tanto busca, né? O testemunho pessoal da pessoa. Puxa, minha vida mudou muito depois que eu entrei aqui. E não só pelos alunos também, né? Mas pelo nível de multiprofissionais que você tem lá dentro, atendimento mais personalizado, até ser recomendado por médicos, né? Depois do paciente ali, sabe que ele vai precisar de um atendimento diferenciado, né? Então, quando a gente chegar ali a ter esse grande reconhecimento, até para profissionais, aí vai ser bem interessante, né? É o que eu penso para o futuro também. É porque quanta gente, mesmo que não tenha precisado, passou por uma avaliação fisioterápica, por uma avaliação nutricional. Mesmo sem você precisar, você não procurou e tal, mas está lá no serviço. Então, isso aí está causando uma primeira impressão muito bacana. Porque a gente tem a nutricionista, a fisioterapeuta, que chegam lá e dão as dicas, e perguntam, e quer Sim. saber, e vai dar todo um respaldo, né, para a pessoa em várias coisas que ela nem pensava em ter, e aí ela chega lá só surpresa. Surpresa boa, Sim. surpresa enriquecedora, e aí a pessoa fica sempre assim achando, puxa, isso aqui vale tudo isso vale, né? E é nessa vertente Pois que a gente é. está indo. Ô, Mauro, as pessoas muitas vezes falam assim para mim, eu não consigo nem subir R$10 a minha mensalidade, como que eu vou subir de 100 para 300? É que você tem que entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem um produto Motor 1 e você tem que criar uma outra proposta de valor que você vai cobrar muito mais por ela, porque ela é muito superior à proposta principal que você tem aí hoje. Então, você não consegue sair de 100 para 140, o aluno, você fala, olha, vamos subir o preço, reajuste de 2022 para 2023.
de 99 para 139. Aí o aluno dá um pulo desse tamanho e fala, nossa, que absurdo, eu não vou pagar isso. É porque ele está comparando A com A. Você tem que fazer um produto B para ele comparar A com B e falar, não, realmente, isso aqui vale muito mais caro. Exatamente. Faz sentido para mim pagar muito mais por isso, né? Então, turma, tem mais 2 recados que eu quero dar para vocês aqui. Falamos aqui do que é essencial. Segundo recado, nós temos que compreender que o mercado fitness está mudando, a mentalidade do mercado fitness está mudando. Hoje, se você não tem uma empresa que tem um produto premium ou está pensando em abrir uma outra unidade focada nesse público, nesse produto premium, você está perdendo dinheiro. No meu ponto de vista, já falo desde 2018, o mercado vai se dividir entre as low costs e os premiums, as boutiques, os especialistas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um movimento cíclico. Lembra lá do que eu falei para vocês da década de 80, 90, onde as grandes redes de hipermercados entraram no Brasil e colocaram tudo debaixo do mesmo teto. O que está acontecendo hoje? Tem o Açougue Boutique, tem o Hortifruti Boutique, né? As pessoas estão gostando hoje do específico. As pessoas estão voltando para o especialista. Isso está acontecendo no mercado de varejo. Se você não entendeu ainda, também está acontecendo no mercado fitness. Então, não lute contra isso. Ah, Lu, mas e os grandes clubes? Por exemplo, tem a E-Club, que eu estou trabalhando lá em Brasília, tem a The Corner, que acabou de inaugurar sábado aqui em São Paulo. Tem a nova academia. Semana, é muito legal. Isso, tem uma nova academia que eu estou trabalhando aqui em São Paulo, que a gente vai inaugurar no ano que vem, que é uma academia de luxo. Clube. Grande, várias atividades para todo tipo, mas esse posicionamento tem que ser muito bem construído, muito bem feito. Caso contrário, se você é pequeno, é melhor que você seja especialista, ou então você vai para o low cost de verdade. Então, perceba essa mudança de comportamento do consumidor, porque nos próximos 2 anos você vai ter problema se você não estiver entre esses modelos de negócio. Uma dessas pontas. E o último, numa dessas pontas. E a outra coisa que eu quero pegar o gancho aqui do que você falou é a exemplo da própria The Corner que vocês acabaram, né, comentando que vocês viram. O terceiro andar inteiro deles é clínica. Nutrólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista, estética, assim, crioterapia, fora de série o trabalho deles. Inclusive, essa semana eu vou lá para ver como é que funciona, porque fica a 8 quilômetros da minha casa, mas é possível que eu vá me matricular lá. Ok? Bacana. Por quê? Porque eu quero ver como é que os caras trabalham e porque, né, eu quero ir para uma academia melhor, porque a academia que eu estou aqui, eu pago R$500 e eu estou disputando o equipamento com o cliente. Então, não dá. Né? Então, estão cheias as academias. Vou falar porque, assim, a academia ruim não, é a Biorritmo, fica aqui perto da minha casa. Só que os caras não subiram o preço. Tem que subir mais. Tem que subir mais, porque está lotado. Sobe o preço, pelo amor de Deus. Eu tenho vontade de ligar para o Edgar Corona e falar, sobe o preço, pelo amor de Deus, que às vezes a academia Biorritmo está igual a Smart Fit, e mesmo você cobrando R$500. Então, olhar para esse processo do serviço. E o último recado que eu quero dar é a questão de calibrar o preço. O que é calibrar o preço? Você que é dono do seu negócio, você tem que estar ali o tempo todo com o seu gerente comercial, com a sua equipe comercial, o dia inteiro, várias vezes por dia, acompanhando como é que está sendo feita a venda, porque toda vez que você perceber que a sua equipe tem certa facilidade na venda, ou seja, qual que é o nível de dificuldade versus facilidade que eu tenho de vender o que eu estou vendendo? De 1 a 10, o quanto é difícil eu vender ou o quanto é fácil eu vender. Olha, para cada 10 clientes que entram aqui, eu estou vendendo para 8, mas eu estou vendendo com certa facilidade. Não se engane, você poderia estar cobrando mais caro. Então, esse é o calibrar o preço. Então, sobe R$5 na sua mensalidade lá na matrícula. Sobe 10, sobe 15. Né? E na matrícula, Lu, quando o cliente for renovar daqui a um ano, está R$80 a mais. Turma,
é a coragem que vocês falaram. Sim. Quem falou que a gente tem que ter academias cobrando 100, 120 reais, porque o mercado cobra 100, 120 reais? Realmente, Quem foi que fez esse manual, gente? Quem que escreveu isso? Isso está só na mentalidade do empresário. Está só na mentalidade do dono da academia, que acha que tem que abrir uma academia, que o mercado cobra 100, 120, e eu tenho que estar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Quem falou isso para você? Então, assim, toda empresa nasce para vender e para ter lucro. Se você não vai trabalhar todo dia para vender para caramba, e no final do mês você tirar dinheiro, você ter lucro, fecha o seu negócio. Fecha o seu negócio, coloca a ONG na porta. Coloca a ONG na porta, né? Então, nós temos que entender isso. Se o nosso negócio foi feito para vender, nós temos duas formas de ganhar dinheiro: vendendo para mais pessoas e vendendo mais caro para mais pessoas. Melhor dos mundos, né, Luísa? É o melhor dos mundos. Vender para muitas pessoas barato é legal, mas vender para muitas pessoas, sendo você o mais caro, é o melhor dos mundos. Então, calibrar o seu preço todo santo dia. Né? E eu sempre falo nas minhas lives, eu falo assim, o desafio para você pega a sua tabelinha de preço, aumenta R$10 em cada um e me conta depois como que foi. Você pode fazer isso assim, você tem a sua tabela que você está aplicando, que é para o seu aluno que está dentro da sua academia. Cria uma segunda tabela com preço 10%, 15%, ou então R$10, R$15 a mais para um novo aluno, que é o aluno de matrícula que está comprando o mesmo produto. Né? E aplica só para o novo aluno e você vai ver que você vai conseguir vender mais caro, seja 5, 10 ou R$15 a mais, você vai continuar vendendo do mesmo jeito. E uma outra coisa sobre preço é que quem foi que falou que reajuste só acontece em janeiro? Quem foi que inventou isso? Aquele negócio da taxa média anual de inflação, eu pego e replico ali 1º de janeiro. Às vezes a gente fica preso naquele negócio, mas sempre fez assim, né? A gente fica preso eternamente. Tem que quebrar os paradigmas, né? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quebrem. A palavra é essa, tá? Do mercado. Quebrar os paradigmas, entender que tem novos produtos e serviços, né? Entender que o mercado fitness está indo para o premium, boutique, high ticket, como nunca foi e não vai parar de crescer. Entender que estão aparecendo novos serviços e produtos e todo mundo que tiver a oportunidade de investir no outdoor, atividades outdoor, futevôlei, fute-mesa, tech-ball e várias outras aí, acho que é pink-ball, acho que é isso. Tênis, beach tênis, quem for investir nessa área, invista agora, ticket altíssimo. Lu, mas não é modinha? Não. Mas não vai ter tantos que vai, vai ser muita opção e vai acabar baixando? Não, porque uma coisa que eu admiro nesse mercado do outdoor e do beach tênis é que os caras nasceram caros entregando um servicinho goiabada. Servicinho ruim, atendimento ruim, a maioria não tem professor formado, é um professor e um monte de monitor, nem estagiário os caras são, e os caras estão cobrando 600, 700, 800 mil. Aqui em São Paulo tem mensalidades de R$1.500 para beach tênis 3 vezes por semana. Puxa vida, hein? Você cata a sua própria bolinha, você tem que trazer a sua raquete, entendeu? É no sol, quando chove não tem aula, nesse nível, R$1.500. Então, assim, os caras nasceram caros. No dia que esses caras melhorarem o serviço, vai cobrar mais caro ainda. Então, turma, não pare de olhar para o nicho que você está, pare de olhar para o setor como um negócio global e comece a olhar para as pontas e você vai ver que tem empresários que a maioria nem do fitness nem era, tá? Que abriu negócios de high ticket com o mínimo de know-how e está ganhando muito mais dinheiro do que quem está há 20, 30 anos no mercado. Está dada a dica aí, né? Está dada a dica aí. Muito legal. E vamos para o outdoor, tá, gente? Vamos para o outdoor. O mercado brasileiro
Gente, é Brasil, tá? É Brasil, clima tropical. 2 anos de pandemia, muita gente fechada dentro de casa. As pessoas estão amando como nunca esportes coletivos e o esporte outdoor, ao ar livre, vai explodir. Se vocês acham que já está bom, é porque vocês não sabem o que vem para o futuro. Então, vamos investir nisso, vamos ganhar dinheiro. Muito legal. Eu até ia finalizar com uma pergunta aqui sobre as tendências, né? Mas essas últimas falas da Luísa aí foram As dicas, né? só sobre as tendências, né? Do fitness, né? Como quem acompanha a Luísa já há um tempo sabe que ela sempre fala que começa no varejo e aí depois abre as portas aí para o fitness. Então a gente tem sim que entender esses movimentos, né? E até por isso que a gente, entendendo todos esses movimentos aí, o ano passado começamos a posicionar cada unidade. Como eu falei, né? Antes a gente posicionava meio que o grupo, né? Agora a gente posiciona cada unidade pensando em cada uma ser especialista em alguma coisa, né? Ter a sua Perfeito. própria especialidade, né? Acho que isso a gente tá só começando, na verdade. Tem muita coisa boa para vir ainda. A gente chegando no final, né? Sim, com certeza. E eu espero, assim, que muitos amigos, né? Que eu considero amigos, assim, de mercado, né? Consiga, assim, ouvir esse podcast, pegar essas dicas e crescer o mercado como um todo, né? Ficar Sim. juntos, né? Crescermos esse conceito do fitness, crescermos esse valor do fitness, para que as pessoas possam usufruir de todos os benefícios do fitness. E aí todo mundo cresce, todo mundo ganha, né? Bom para todos, para os clientes, para os empresários, para os funcionários, professores, os vendedores, Sim. as ajudantes, o mercado como um todo crescer, porque é um setor muito bacana que cuida da saúde de todo mundo, né? Então eu espero isso, que as pessoas peguem essas dicas, aprendam, né? E realmente ponham em prática. É isso aí. É, Quando o mercado todo cresce, né? Todo mundo que acompanha cresce, com certeza. Eu gostaria de agradecer Perfeito. aqui a Luísa, né? Pela presença. Foi realmente... O que deu para perceber, na verdade, é que tinha papo ainda, tinha conversa para mais umas 3 horas, né? Mas foi muito legal. Aprendemos muita coisa aí. E eu acho, como o senhor falou, né, pai? Quem vê o podcast conseguir aplicar tudo que conversamos aqui, só tem a ganhar, né? Vai ser muito bacana. Então, Luísa, gostaria de te agradecer novamente aí. E se você também quiser falar onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais, algum tipo de contato, seria Perfeito. interessante, porque eu acho que muita gente vai ficar curioso aí. Fazer suas últimas considerações também, né? Que a Também, gente foi Tá pelo, certo. pelo andar do tempo, né? A gente tinha combinado 1 hora, já foi 1 hora e meia. Fazer suas considerações finais, seus Sim. contatos, para a gente finalizando aqui. Turma, é Luísa, com Z, Luísa Castanho 1 no Instagram e luisacastanho.com.br, ok? E considerações finais, eu acredito que é o seguinte: independente do governo, independente da política, independente de tudo que vai acontecer nos próximos anos, eu acho que nós estamos vivendo nesse momento uma ruptura no setor fitness. Eu acho que o que a gente vai viver nos próximos 2 anos vai mudar o mercado como ele sempre foi. E se você não entender essas mudanças, em 2 anos você não fará mais parte desse mercado. Acredito nesse nível, o tamanho a mudança que eu acredito para os próximos 2 anos. E essa oportunidade é a oportunidade de se ganhar dinheiro. Quem não se posicionar agora para ganhar dinheiro vai ter dificuldade de se posicionar lá na frente, porque a percepção de valor que as pessoas vão ter esses aqui são os bons e esses aqui são os que não são bons. Ok? É isso aí. Bora pra cima, né? Tá dado o recado, né? Legal. Eu gostaria de falar Bacana, alguma muito coisa? obrigada, turma. Te agradecer, Luísa, um prazer imenso estar te recebendo aqui, né? Você aí em São Paulo, né? São E Paulo. nós aqui em Araxá. E assim que tiver outra oportunidade, a gente ainda tem mais assuntos, né? Foi muito gostosa essa manhã.
e compartilhando aqui e deixando essa oportunidade para as pessoas te conhecerem, né? E pensar nos negócios e a gente evoluir todos juntos. Muito obrigado, viu? É isso aí. E ainda Obrigada. em tempo, né, pessoal? Nós começamos aí com a Evolution lá na Evox, então para quem também ficou curioso e quiser ir lá conhecer, vai ser muito bem-vindo. Lá a gente oferece um serviço premium, né? Atendimento personalizado. A gente tem, além dos nossos professores especialistas, temos nutricionista, temos fisioterapeuta, todos trabalhando em conjunto para atingir os resultados dos nossos alunos, né? Além disso, nós trabalhamos com bastante tecnologia diferenciada no mercado. Então, assim, está sendo muito bacana. E é só o começo, né? Só tende a crescer aí. Muito obrigado. Quem quiser achar a gente nas redes sociais, @Mergulho Sport Center, @EvoxCT, e lá você encontra bastante informações sobre a Evolution. Quem quiser me seguir lá também, @Jonas Maniglia. Meu pai ainda não fez Instagram, né, pai? Você está acompanhando lá. Eu tenho da Mergulho, né? Beleza. É isso aí então, pessoal. Esse foi o 4º episódio do Mergulho Cash. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, Luísa. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Chame o Capitão Mergulho e sua turma. Chame o Capitão Mergulho.